Papo Reto com Vicentinho, o podcast da dignidade. Olá, pessoal. Eu sou o deputado federal Vicentinho. Muitos conhecem a minha história de vida e de lutas. Fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Fui presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. E estou deputado federal. E como deputado federal, tenho atuado em 5 eixos em defesa da dignidade humana. Dignidade sempre. Claro, o meu primeiro eixo é a luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora, claro. E tem vários projetos, leis aprovadas. Um outro eixo é o eixo de um mandato participativo. Todas as emendas, todas as verbas que esse parlamentar tem o direito de indicar, será indicado, sempre foi indicado, através de assembleias populares. Infelizmente, eu sou o único deputado que age assim, mas se trata do dinheiro do povo. Como também o hábito de prestar contas nos bairros, nas comunidades, nas empresas, em faculdades e assim por diante. Outro eixo é o eixo de um mandato que luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, seja racial, seja homofobia, seja misoginia, seja religioso, preconceito religioso, enfim, todo tipo de preconceito. Essa é uma ação que o meu conselho deliberou para que eu agisse assim. Um outro eixo é a luta pela paz. Eu sou membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz. São 102 países e a gente busca caminhos para garantir que a relação entre as religiões seja de harmonia, de colaboração e não de competição. Cultura inclusiva, que conscientiza, cultura que faz com que você se sinta bem, se sinta apropriado no mundo em que você vive, não excluído. A cultura da paz. E um outro eixo é a luta em defesa do meio ambiente. Estamos aqui torcendo pelas deliberações tomadas pela COP30, mas já quero aqui protestar, porque a comunidade indígena tinha que ter falado, tinha que ter havido uma grande plenária com a comunidade indígena e as autoridades ouvissem essa comunidade, porque elas protegem a natureza. Como também seringueiros, trabalhadores rurais, povo quilombola. Quem destrói o meio ambiente não é essa nossa gente. São os grandes grupos econômicos que o objetivo é apenas o objetivo de lucro. Não importa o que vai acontecer com ele e com a humanidade. Bom, dito isso, pessoal, vocês estão estranhando, né? O Vicentinho está num podcast, Papo Reto Vicentinho. Pois é, pessoal, a ideia é nós abordarmos, doravante, vários temas além da vida sindical. Claro que nós vamos tratar da atuação sindical, eu tenho propostas, quero ouvir aqui autoridades, além da vida que eu já levo. São temas da sociedade, temas que têm a ver com a dignidade humana. Nesse sentido, neste programa que eu estou experimentando, vamos fazer uma experiência, a gente começa esse programa, nada mais, nada menos, com 2 mulheres fantásticas que aqui estão entre nós. Eu me refiro a Carla Monteiro. Tudo bem, Carla? Bom dia, deputado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe Estamos que hora na o programa vai internet. no ar, né? E também a nossa Márcia Caspari. Olá, muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês. Ah, meu Deus, muito obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui neste momento em que um aprendiz de podcast. E, é claro, qual é o nosso cuidado com o podcast? Nós não vamos usar um espaço desse para ganhar audiência à toa, nem com mentiras, nem com fake news. Nós vamos abordar temas da maior seriedade, de alto gabarito. E vocês vão me ajudar. Eu vou aprender com vocês, como quem está nos vendo, eu tenho certeza que haverão de aprender.
O tema, pessoal, que nós vamos abordar hoje se refere à questão da inclusão, sobretudo educação inclusiva. No parlamento eu tenho atuado em defesa, tem até leis de minha autoria com referência a doenças raras, como mucopolissacaridose, é uma lei de minha autoria, no dia 15 de maio. Tenho me envolvido, e quando o deputado Romário era deputado, hoje é senador, a gente criou um grupo para o acolhimento, contribuí com propostas para o Estatuto da Inclusão Internacional, como também no caso brasileiro. Então, a gente tem, digamos, uma experiência importante à disposição, agora a gente não tem a ciência nem a técnica como vocês têm. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho dessas duas, não é? A Carla Monteiro é psicanalista clínica, formada em teologia e graduanda em psicologia. Que coisa boa! Autora do livro O Milagre do Recomeço. É fundadora do Instituto Moana, que tem um W aqui, Moana, Instituto da Palavra e Psicanálise, onde desenvolve formações e projetos voltados à saúde emocional, à integralidade do ser humano. Atua na clínica com foco em processos de reestruturação emocional, vínculos familiares e memória transgeracional, integrando a escuta psicanalítica com uma abordagem integrativa. Além disso, é professora de formação em psicanálise, iniciando atuação internacional, especialmente em ações de escuta e cuidado no continente africano. Parabéns, viu? Obrigada. Também a nossa estimada Márcia Caspari, professora, produtora e palestrante, é vencedora de prêmios em cultura inclusiva, é criadora de projetos para acessibilidade e cultura, e uma bela particularidade, é locutora, artista da voz e também é atriz. Muito bem-vindas, muito obrigado a cada um e cada uma de vocês. Bem, deixa eu ver aqui. Na introdução aqui, eu vou falar para vocês. Acessibilidade, inclusão e dignidade. É a estreia do Papo Reto com Vicentinho. Está aqui. É sobre uma população esquecida, ignorada, marginalizada. Eu acrescento excluída, vítima do preconceito, não é? De acordo com os dados do Censo Demográfico, o Brasil tem mais de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, chamada popularmente de PCD, o que representa cerca de 10% da população com 2 anos ou mais. Quem de nós não tem alguém na família numa situação como essa? Eu tenho o meu amado Bento Moura, 5 aninhos, do espectro autista. Como nós o amamos. E o Bento sofre muito, porque perdeu a mãezinha um dia desse, a minha filhinha faleceu. Beijo pro meu Bentinho. Aliás, tem dia que ele não gosta que o chamemos de Bentinho. É Bento ou Bentão? Os desafios enfrentados incluem o menor acesso à educação, ao trabalho, apesar da lei, né? E à renda, além de discriminação e barreiras de acessibilidade. As deficiências mais comuns são a visual, a física, nos membros inferiores e superiores, a auditiva e a intelectual. Em São Paulo, estima-se que mais de 3.400.000 pessoas têm alguma deficiência, segundo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dados mais recentes da Unicamp, onde eu fiz a minha pós-graduação, indicam cerca de 3,5 milhões de pessoas no Estado. A cidade de São Paulo enfrenta desafios de acessibilidade em transporte público, saúde, educação e infraestrutura urbana, apesar do grande número de PCDs. Para explicar
como podemos promover políticas públicas mais acessíveis e inclusivas, é que eu, companheiro Vicentinho, é bom sempre, eu falo essa palavra companheiro, mas sempre lembro que a palavra companheiro vem de duas palavras do latim, compane, que significa compartilhar o pão. Por isso que sejamos todos companheiras e companheiros, né? Recebo, já foram faladas os nomes, mas vou repetir para seguir o script, enquanto a gente está aprendendo, né? Recebo a professora e psicanalista Carla Monteiro e a professora, escritora e palestrante Márcia Casperi. Primeira pergunta, já para a gente iniciar o nosso bate-papo. Carla e Márcia, afinal, o que significa acessibilidade e inclusão? Com vocês a palavra. Um papel para eu anotar aqui, qualquer coisa. Por favor. Primeiro, eu quero agradecer por essa oportunidade que o senhor está abrindo para ouvir as partes, né, interessadas, abrir esse diálogo. E acredito que seja de extrema importância trazer a acessibilidade e inclusão hoje como algo que nós possamos nos debruçar, né? Como psicanalista e também como cidadã. Eu estou muito feliz de estar aqui, é um privilégio de verdade. Eu penso que a acessibilidade, para além daquilo que nós observamos, né, diariamente no nosso cotidiano, como as sinalizações, as rampas, as adaptações nos transportes e tudo mais, eu penso na acessibilidade como oportunidade real. Eu penso que acesso é algo que leva a pessoa, o sujeito, a ter autonomia, a ter dignidade. E quando a gente fala sobre isso, não é apenas uma estrutura, é dar a ele o direito de ir e vir. É dar a essa pessoa oportunidade para fazer aquilo que ela deseja fazer, como um sujeito que deseja e ele consegue concluir aquilo que deseja. E quando a gente fala de inclusão, deputado, aí eu já entro num campo mais profundo. O senhor falou aí sobre o companheiro, falando sobre aquele que reparte. Eu vejo inclusão não apenas como esse conceito clássico que a gente escuta, né? Como algo que é bonito de ouvir, né? Porque é bonito falar inclusão, mas eu penso também com uma coisa um pouco mais ampla dentro da inteligência emocional, com Daniel Goleman, por exemplo, que ele fala que sobre empatia, né? Que se colocar no lugar de alguém. Sentir a dor dos outros. Exato. Mas eu vou ampliar um pouco mais aqui, como dentro de outra psicologia, que é a psicologia analítica de Jung, que fala que a empatia, ela não é apenas estar no lugar de alguém, mas é estar ao lado. Muito bem. E eu vejo isso muito importante, é estar com o outro, é reconhecer o outro como semelhante, não como uma exceção. Então, acredito que esse movimento de inclusão ele precisa ser interno para que a gente consiga ver as coisas externas acontecerem de fato como devem ser. E inclusão, para mim, não é apenas esse espaço, essa estrutura, essa socialização, mas é vínculo. Então, acredito que seja importante não apenas treinar pessoas a cuidar de pessoas, mas ensinar pessoas que a nossa sociedade, sendo inclusiva,
que não é apenas uma sociedade que vai adaptar espaços, que vai adaptar estruturas para essas pessoas, mas vai fazer com que essas pessoas se sintam como sujeitos, de Importante. fato. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Vamos manter o diálogo. Quero ouvir Vamos. agora a nossa querida Carla, por favor. Márcia. Márcia. Opa, troquei. Edição já é para Perdão. isso, não? Perdão. Mas não se preocupe. E Caspari. Se preocupe, Não tem Márcia. problema, não. E Caspari, Um não dia tem problema. desse, fui pegar o avião e uma pessoa chegou do meu lado, muito elegante, sentou assim, ela falou, eu te conheço. Você não é o deputado Raimundinho? Eu falei, não. Então acontece, perdão, Acontece. troquei de Por novo. favor. Nossa, vamos lá. Eu gostaria de, antes de falar sobre o que é acessibilidade, eu vou pegar aqui o gancho da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015. Essa lei, antes conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tramitou durante 15 anos no Congresso e passou a valer 180 dias após a sanção, garantindo direitos nas áreas do trabalho, saúde, educação e infraestrutura das cidades. Então, essa nova legislação ela garante mais direitos às pessoas com deficiência e prevê punições para atos discriminatórios. A gente sabe que lei ela existe, mas para ser cumprida é até a página 2. Mas estamos aqui para isso. Então, essa oportunidade, esse espaço, deputado, porque o senhor nos proporciona, dando voz a quem trabalha com acessibilidade. Eu até fica aqui uma dica de convidar pessoas com deficiência para participar desse espaço. Elas, no lugar de fala, como Carla bem comentou, fazer com e não para. É muito importante que as pessoas com deficiência estejam nos espaços. Então, o conceito de acessibilidade é justamente dar autonomia às pessoas, né? Que elas tenham a facilidade de ir e vir, o acesso ele proporciona a autonomia às pessoas. É a possibilidade e condição de alcançar, usar com segurança e autonomia, como falar, os espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, que é onde eu trabalho a comunicação acessível, inclusive os seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona rural como urbana, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Achei importante trazer, porque isso devia estar sempre do lado da gente, na cabeceira. E aí, a pessoa com deficiência, porque a acessibilidade existe também para pessoas que estão momentaneamente com alguma dificuldade. Verdade. Ou pessoas que já nasceram ou adquiriram alguma deficiência. É aquela pessoa que está impedida de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas. E o Brasil, como signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Brasil, então, adotou o termo pessoa com deficiência. É importante dizer, o senhor também já colocou, pessoa com deficiência e não pessoa portadora, porque a pessoa não está portando a deficiência, ela não chega em casa e coloca ao lado a sua deficiência. Verdade. Não, ela adquirida ou congênita, visual, auditiva, intelectual ou motora, como o senhor mesmo colocou. Então, eu tenho aqui também os dados, né, a nível de Brasil, como se fosse quase um quarto da população de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não sei se bate isso com o que foi mencionado, mas eu calculo assim, uma pessoa com deficiência, ela geralmente mora com alguma outra pessoa. Então, vamos dizer assim, com um pai, com a mãe, com um tio, enfim, com um parente. Se o espaço não tem acessibilidade, são duas pessoas que deixam de frequentar, de ir ao espetáculo, de viajar. Então, a acessibilidade ela é para a educação, a cultura, o turismo, o esporte, o lazer, na comunicação, no cinema, no teatro, né?
Então, são mais pessoas, na verdade, que são impedidas. Porque a pessoa com deficiência, geralmente, ela vai acompanhada de alguém. Especialmente, por exemplo, pessoas com deficiência visual. Tem muitas que têm orientação e mobilidade, que elas estudam, né? Muitas pessoas andam com a sua bengala. Inclusive, a diferença das bengalas. Bengala branca, pessoa cega. Bengala verde, pessoa com baixa visão. Bengala branca e vermelha, pessoa surdo-cega. Olha, tem tantas coisas que a gente pode falar e trazer aqui. Então, é isso. A acessibilidade é para dar autonomia e para essa quantidade exorbitante de pessoas com algum tipo de deficiência que temos. Inclusive, também na propaganda eleitoral, por exemplo. Dando exemplo que também tem que ser acessível. Muito bom. Vocês me fizeram lembrar alguns acontecimentos que eu já vivi participando de vários eventos. E não foram eventos de 10 anos atrás, não. Foram eventos de 6 meses, de 1 ano atrás, em espaços públicos gigantescos. Eu estive num espaço público aqui, num evento que foi a Conferência pela Igualdade Racial, que é uma luta também pela inclusão das pessoas negras, direitos iguais. E o que foi num espaço público, não vou falar o nome porque eu espero que logo resolva essa questão. Mas é um espaço em que as pessoas cadeirantes estavam lá atrás, porque não tinham como descer os degraus para poder ficar num lugar mais próximo. Olha que coisa horrível, né? Então, isso é uma coisa extremamente delicada, precisa ser resolvido, exatamente pelo fato do espaço, da oportunidade, né? E também aos meus amigos que são lideranças, que andam fazendo palestras, debates por aí afora, tomem um cuidado. Qual é o cuidado a ser tomado? As pessoas que são deficientes visuais não sabem onde a pessoa se encontra. Você está num lugar público com caixas de som espalhadas. Se você não diz onde você está, a pessoa fica com a cara virada para a caixa de som e a pessoa falando ali na frente. Então, qual é a recomendação, qual é a orientação? Ao começar a fazer qualquer pronunciamento, fale primeiro sem um microfone. Fale alto e diga: eu estou aqui, eu sou fulano de tal, estou com a camisa azul, uso óculos, meu cabelo é branco, grisalho. Enfim, se identifique primeiro, aí depois você volta ao microfone, porque isso vai dar condição de que a pessoa não fique com cara não sabe para onde olha, não sabe o que vai fazer. Posso fazer um adendo que é bem interessante, Sim. que eu aprendi também como audiodescritora, que sou, né? Eu vim como artista de voz, conheci a audiodescrição em 2008 e hoje me dedico muito a isso. Eu aprendi com pessoas ensurdecidas falar fora do microfone, sim, estou aqui. Aí a pessoa cega ou com baixa visão identifica você no palco onde você estiver. E também colocar o microfone um pouquinho abaixo do queixo, para que pessoas ensurdecidas leiam os seus lábios. Não cobrir a sua boca. Recomendação. Não cobrir a boca, porque pessoas com baixa acuidade auditiva não conseguem. E sempre a presença do tradutor de Libra, da tradutora de Libra. Então, assim a gente consegue dar um pequeno passo de qualidade. E a outra coisa que eu queria também agradecer, Márcia, muito importante a sua sugestão para trazermos pessoas, exatamente as pessoas que vivem esse drama, seja lá em qual contexto for. Então, a gente vai programar também a vinda dessas pessoas, porque eu já aprendi há muito tempo. Quem sabe, sente. Então, vale a pena. Agora, vocês são profissionais, vocês estudaram, vocês podem contribuir, inclusive, com as pessoas que se dizem e que acham que são completamente normais. Para mim, todas são normais, cada um com as suas particularidades. O modo de ser, exatamente. né? Não gostaria de dizer isso, eu acho muito importante para a nossa... Agora, pessoal, tem uma coisa que eu queria dialogar com vocês. A gente sabe, os adultos sofrem, os adolescentes sofrem, os idosos sofrem, até por serem idosos, né? A exclusão e outras características, outras faixas etárias sofrem. Agora, criança é um drama, não é? E eu queria dizer que
de acordo com a sua fala, minha querida Carla, eu me lembrei do quanto a inclusão é importante em vários contextos. Por exemplo, uma menina ou menino PCD, na sala de aula, juntamente com os outros alunos, tem duas coisas boas aí. Uma é que a criança se sente amparada, ela se sente amiga, ela se sente igual a todo mundo. Ela está ali, não é? E a outra é que as outras crianças aprendem a importância da solidariedade. Eu sou professor de Direito e na faculdade onde eu dou aula tem sempre um grupo de alunos que são do espectro autista ou outros com alguma outra dificuldade. A gente sente que os outros alunos são tão solidários e eles se sentem tão bem, se sentem à vontade. Isso é uma concepção maravilhosa, né, não? Me digam, o que é que vocês acham? Como vive uma criança com deficiência? Eu pensando... Essa pergunta eu quero fazer para a Carla. Depois tem uma para a Márcia. Então, bora lá. Eu penso que esse espaço ele é importante para a gente falar dos direitos, né, da criança com deficiência e ampliar isso. Não é uma fala minha, mas é uma fala teórica de Winnicott que nos ensina que o ambiente não é uma moldura, ele é a condição da existência. Nós pensando, né, nessa frase, nos debruçando nela, vai dizer que é o ambiente que permite que essa criança exista, é o ambiente que proporciona a ela que ela se sinta sujeito. E quando esse ambiente falha? Essa que é a reflexão. Aí essa criança passa de uma criança que poderia viver dentro dessas estruturas de forma mais tranquila e acolhedora para um sobrevivente. É aí que eu penso que a realidade de muitas crianças em ambientes que não estão apropriados a elas, trazem para elas essa condição de sobrevivência. E esses ambientes, eles vão exigir, né, as adaptações que já foram ditas aqui pela colega, e para oferecer essa sustentação para a criança. E a sociedade, ela precisa sustentar a existência dessa criança como sujeito. E o Freud ele vai dizer para nós assim, que antes de tudo, o sujeito ele é corporal. Ele é corpo. E se o corpo encontra uma barreira, o sujeito também vai encontrar uma barreira. E a inclusão, ela não é estrutural, ela é subjetiva. Ela é interna. Ela é isso que o senhor falou. Os colegas ajudam. Os colegas se sentem solidários. Por quê? Às vezes não está com aquela estrutura perfeita, igual o senhor viu numa palestra, num grande evento que deveria ter a estrutura. Mas eu tenho certeza que alguém se solidarizou em algum momento, com certeza, né? Em puxar uma cadeira. Eu vi pessoas pegando a cadeira de roda, 4 pessoas elevando até o lugar mais apropriado, mais adequado, que era na frente. Exato. Por quê? Porque entende-se que essa questão, ela não é apenas estrutural, ela é subjetiva. E quando nós, né, sociedade, entendemos isso, aí existe acolhimento. Muito bem. Eu queria, pessoal, lembrar uma história, Márcia, e pedir com muito carinho, a Carla e também a Márcia, pedir com muito carinho e com todo respeito a seguinte situação que eu já vivi na vida, em que Pedro está fazendo um doutorado lá na USP. E nesse doutorado eu tenho lido vários autores, mas eu fui de um tempo em que, quando eu comecei a minha luta no Sindicato dos Metalúrgicos, havia debates ideológicos muito profundos. Eu não sabia de nada, eu sabia o que era a fábrica onde eu trabalhava, Mercedes-Benz, sabia o que eram as máquinas, sabia o que eram chefes, sabia fazer greve, sabia fazer um monte de coisa. Eu queria também perguntar a Márcia, São Paulo, a maior cidade do Brasil,
pode se considerar uma capital inclusiva? Então, esta pergunta, eu não me sinto assim tão capaz de responder algo assim. Nós temos profissionais, as grandes referências da audiodescrição, por exemplo, que é um dos recursos de acessibilidade comunicacional, que também dentro da LBI, eu vou descrever um pouquinho sobre isso, porque é a minha especialidade. Assim como, por exemplo, hoje no cinema, especialmente no cinema, também nacional, é muito importante que tenha legenda, Libras, que é a língua brasileira de sinal, e é Libras, não é as Libras, às vezes as pessoas confundem. Libras é a língua brasileira de sinais, então é uma língua. E legenda, por quê? Porque a pessoa ensurdecida, ela lê a legenda, ela não entende Libras, e a pessoa surda, da comunidade surda, ela entende Libras e nem sempre vai entender a legenda. E a audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade comunicacional que traduz as imagens em palavras, que atende a pessoas com deficiência visual. E a audiodescrição, que é traduzir imagens em palavras, que não só beneficia pessoas com deficiência visual, cegas e com baixa visão, mas também pessoas idosas com baixa acuidade visual, pessoas com deficiência intelectual. Ela ajuda muito. E, além de ser uma ferramenta pedagógica maravilhosa, a audiodescrição. Então, na acessibilidade, se é uma capital inclusiva, eu vou falar mais sobre a audiodescrição, que é o que eu conheço, que tem grandes referências no Brasil, aqui, mestres da audiodescrição, minhas professoras também. E eu penso que estamos no caminho. A São Paulo, sendo uma capital muito importante, aqui é onde mais acontece acessibilidade, no teatro, no cinema, projetos. Eu entendo assim, que há políticas públicas ainda um pouco tímidas, mas que já acontecem, mas precisamos mais. É um trabalho de formiguinha, leva tempo. A gente percebe assim, grandes produções, que se preocupam, artistas e produtores, em acessibilizar, por exemplo, todas as sessões com Libras, audiodescrição e também auxílio a pessoas neurodivergentes. Isso é fantástico. Eu posso falar o nome de uma artista, por exemplo? Por favor. Denise Fraga. As produções de Denise Fraga, todas as sessões têm muito audiodescrição, muito Libras. Querida. E todas as sessões, praticamente todas, uma e outra, que não tem pessoas. Então, é cultural. Eu penso que se nós começarmos pela cultura, pela educação, aos pouquinhos a gente vai fazendo um mundo melhor. Então, é com políticas públicas, é com uma pessoa como o senhor, que representa a vontade. Você, então, você... Mas é na política que isso começa a mudar. São as políticas públicas, enfim, que começam a melhorar. Mas já temos assim, um caminho a ser andando. Minha estimada Márcia, é uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida, né? Num estado em que, lamentavelmente, o governador Tarcísio insiste para que se transforme as escolas desse país, escolas públicas, em escolas militares, transformar as pessoas em autônomas. Eu sou paulo freiriano e sei muito bem que a concepção libertária de democracia pressupõe a participação, a história, o respeito aos aprendizados diferenciados. Ninguém é mais sabido do que ninguém, cada um tem a sua sabedoria específica, tem os seus saberes. Eu acho que, nesse sentido, a política educacional sofre. E quero manifestar aqui a minha solidariedade aos professores do Estado de São Paulo, porque, recentemente, 608 professoras foram afastadas da escola porque estavam estressadas, doentes, foram ao médico, sofreram humilhações, foram demitidas. Como é que pode? A justiça agora decidiu que todos deveriam voltar. E a escola, para mim, a escola pública é o grande espaço que pode se preparar para essa questão da inclusão, essa questão do respeito aos diferentes e tomar todos esses devidos cuidados. Eu tenho esperança que São Paulo seja uma grande referência. Nós temos experiências em outros estados do Brasil que são fantásticas da questão da inclusão. Por exemplo,
A escola privada ainda não está preparada, eu quero falar aqui, e Deus queira que eu esteja certo, ainda não está preparada para lidar com PCDs. A escola pública está se preparando cada vez mais. Escolas municipais, eu tenho acompanhado, então eu espero que a gente possa dar um salto de qualidade. Não pode afastar, né? Tem que unir as pessoas, não é segregar, além... Excluir, como é que se diz? Exclusivo já é excludente, na verdade. Sim. Essa palavra, então, tem que juntar... Enfim, eu penso que há um caminho muito árduo ainda pela frente. Quer complementar alguma coisa, Carla? Por favor. Então, se você pode complementar, mas também já tem uma pergunta para você aqui, Já viu? tem, né? Como uma mãe e um pai podem e devem fazer uma educação mais fraterna em casa, e eu acrescento, e na sociedade, né? Porque, afinal de contas, mães, essa semana foi um sofrimento muito grande, com uma situação que eu vivi particularmente, que foi o Bento, filho da minha Luaninha, que faleceu. E ele, o único, naquela turminha de 12 crianças com 5 anos de idade, que ficou transtornado, porque houve uma homenagem à mãezinha dele, a minha filhinha tão amada e amador, meu povo, que vocês não imaginam, né? Mas ele ficou completamente transtornado. Ele batia nele, batia nos outros, do espectro autista, nível 2. E o que me deixou feliz foi que quando ele foi chamado, mesmo que ele não conseguisse dançar como os meninos, se apresentar aquela performance, quando anunciaram o nome dele, aplaudiram, gritaram, abraçaram, mesmo ele nervoso e chutando e batendo. Uhum. Então, eu achei interessante aquilo, mas nem todas as escolas estão nesse grau. Queria ouvir você sobre isso, o papel dos pais, não é? As práticas, né, parentais, elas são extremamente importantes, que essa educação fraterna, ela vai começar dentro de casa, né? É dentro de casa que existe um ambiente de afeto e de limite. Como o senhor já solicitou para mim, quem disse isso é Freud. Freud é um psicanalista, o pai da psicanálise, que teorizou muitas coisas a partir da infância, né? Que maravilha. E então, nós vemos que a educação fraterna, ela visa, né, ou pode conduzir essa criança, os pais escutarem ela. Os pais escutarem, mas, ao invés de corrigir de alguma forma que seja punitiva e que não traga diálogos, né, com essa criança. Interessante isso. Pensar também que explicar mais do que mandar, né, do que isso. Não, vamos explicar o porquê de algumas coisas. Eles são inteligentíssimos. Eles querem saber. E por que eles não podem? Então, explique o porquê. Apoiar sem superproteger, que é uma coisa muito importante. Trazer a autonomia que elas precisam, sem aquela bolha, né? Sem criar aquela bolha de defesa, que a criança depois não consegue conciliar determinadas coisas. E incluir as crianças nas pequenas decisões, dentro do lar, e promover. Eu sempre falo, a criança do espectro autista é a autonomia, é ensiná-la a vestir a própria roupa, amarrar o próprio cadarço, escovar os dentes, as coisas no dia a dia, que parecem ser para nós comum, mas para crianças, dentro dessa condição, dentro desse modo de ser, elas precisam de serem conduzidas e criarem autonomia. E quando a gente fala sobre essa autonomia, dá a elas... E a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, crianças, adolescentes entrando nos metrôs e eles não estão acompanhados. Eles estão com o crachazinho deles, né? E você vê que eles têm essa autonomia de ir e vir, de fazer o trajeto, de usar aí a mobilidade tal e chegar no destino, porque isso é importante.
quanto mais se houver muita proteção, essa criança ela não vai conseguir se adaptar às coisas que a sociedade vai Enfrentar os exigir. desafios, Enfrentar os desafios. Então, aos pais fica aqui que essa fala, né, que haja instrução, que eles procurem ajuda, procurem rede de apoio para entender o que pode ser feito, para que não vejam a questão como algo desafiador. Sim, é algo que vai comprometer algumas coisas, mas quanto antes algumas ações iniciarem, isso é melhor. Eu acho que essa sua fala, ela deve calar muito nos pais. Eu tenho 2 exemplos para colocar aqui na mesa, que tem um aspecto novo em um dos exemplos. No caso da pessoa do espectro autista, castigo não resolve. Bater é pior ainda, é crime. Eles Tem têm que ter paciência. seletividade alimentar, então às vezes você vê os pais brigando, come. Tem Não, que ter não muita é, não é. paciência e, como você falou na primeira conversa, está na dele, está na do Ao menino lado. sem paternalizar, né? Está ali ao lado. Esse os pais precisam ter muita, mas muita paciência e persistência, resiliência, Sim. para que esses casos sejam enfrentados com maior carinho. Um outro aspecto já é o caso de uma família que um dos filhos ele tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose. Então, a atenção ela é especial para essa pessoa. Também pode ser para outros casos. Mas o cuidado com os irmãos. Porque, às vezes, o irmão fala, nossa, só dá atenção para ele, e eu estou aqui, ninguém liga para mim. Isso eu já percebi em alguns casos e tem problemas marcantes na vida dessa pessoa quando vira adolescente e vira adulta. Então, todo cuidado deve ser tomado. Não é? Sim. Muito Sim. bem. Agora a gente vai... não sei qual é a hora, como é que nós estamos em termos de tempo, né? Já está com 40 e... Já? 44. Meu Deus do céu! Momentos finais. Tá, então vamos... Meu Deus do céu, então vamos Passa aqui... muito- Gente, como o tempo está passando, a gente Como a não Márcia já percebe. falou sobre a LBI um pouquinho, Sim. né? Só para não esquecer de nenhum ponto. Então, te perguntar, Márcia. Importante, pensem agora. Eu vou pra Perguntar Márcia. essa para a Márcia. Aqui Falou da- sobre São Paulo Pode já. Eu deixar? acredito que como seria a educação verdadeiramente inclusiva é importante. Não, eu vou perguntar a ela, porque... Essas duas aqui Também. terminam, tá? Termina, pronto. Eu vou com essas duas aqui. A educação Não, a gente fala verdadeira rapidinho pra gente, inclusiva nós- pra você e também. como direito secundário, Tá bom. né? Porque São Paulo, uma coisa, Márcia, São Paulo desrespeita o governo do Então Estado. vamos, então, Não, esse go- então é. vamos, Essa cultura então também. vamos, Não, então, com certeza, Vamos é. deixa eu ver aqui então. Peraí. Essas duas aqui, e daí considerações finais. A Márcia então será a próxima, tá certo? A Márcia entra aqui na cultura Tá bom. acessível, como é tratada. A Carla sobre educação verdadeira e E inclusiva. depois a mensagem final das Mensagem duas. final, a gente Tá precisa bem. correr um pouquinho assim, Tá. porque senão Tá se bem. sente muito. Uhum. Eu deixei correr esse primeiro para ter uma... Sim, pra ter- sim. conteúdo Pra demais, ter, né? ele e a gente pega a história dele ainda para falar junto. Depois a gente edita, mas- Desculpa, eu também. Fica é porque eu também tô- tranquilo, tá eu sou uma ótimo. pessoa de juventude acumulada, então. Ô, pessoal, a gente está numa experiência, como eu já disse. Então, se vocês estiverem concordando, eu peço, dá um clique aí, salve aí, apoie, porque a gente possa ganhar mais seguidores. É uma experiência nova, mas tenha certeza que aqui nós só teremos coisa da qualidade e do nível que nós tivemos aqui agora. Da importância para a dignidade humana. Então, e outra coisa, as mensagens que vocês estão enviando, nós vamos responder a todos. Mas eu vou lhes dar um endereço de e-mail. Vocês podem sugerir, além de perguntar, podem fazer sugestão, crítica, e nós lhes responderemos. O nosso e-mail foi criado exclusivamente para esse podcast. É papo.reto@vicentinho.com. papo.reto@vicentinho.com. Ok?
Bom, agora nós vamos fazer a última pergunta, porque o tempo está passando, né? E eu queria perguntar, nesse caso, quem respondeu foi a Carla, essa última. Vamos perguntar a Márcia. Márcia, por que o acesso à cultura acessível ainda é tratada como um direito secundário por muitos? Bem, eu imagino que porque falta conhecimento. Eu sempre digo que sempre não sou autora disso, mas a ignorância, o preconceito é filho da ignorância. Então, assim, temos que fazer mais por onde? Temos que fazer mais por onde? Eu acho que, como eu falei, a política é muito importante, de promover, de buscar, de fazer políticas públicas, das pessoas com deficiência cobrarem. É muito importante a sociedade, a população cobrar, porque a gente sabe que, às vezes, as coisas andam um pouco, retrocedem, dependendo de quem está no poder, e não deveria ser assim, né? Deveria ser uma constante. Isso não poderia, é sagrado, não dá para mexer no direito da pessoa com deficiência, no direito de nenhuma pessoa, na verdade. Mas, sobretudo, destas que sempre têm historicamente segregadas, banidas. Então, é muito importante a gente trabalhar, dar voz a essas pessoas, nós também ecoarmos isso. Então, ainda porque falta conhecimento, políticas públicas. Eu penso que esse podcast aqui já é um passo, já é muito positivo para que as coisas comecem a mudar, mesmo que seja uma gotinha no oceano. A gente está fazendo a diferença aqui, movendo, não é? E esse movimento, eu acho que é de todos, com as pessoas, não para as pessoas. Ouvi-las, estar junto. Muito bem. Eu acho muito importante o que você acabou de falar. E recomendo aos pais, né, e aos meninos, cuidado com as brincadeiras, com as piadinhas, né, com as gozações. Né? Inclusive, tem aqueles termos que parece que virou normal. Fulano deu mancada. Deu mancada. Mancada é porque você está com uma perna com defeito e fica mancando. Então, é um erro. Capacitismo, falar mancado. Capacitismo, exatamente. Né? Então, todos os cuidados. Vamos respeitar a nossa gente e o nosso povo. Obrigado, Márcia. Agora, Carla, como seria uma educação verdadeiramente inclusiva? Bom, aí é que tá. A escuta clínica, ela nos mostra algumas coisas muito sérias, né? Que algumas crianças, especialmente as crianças autistas em grau mais elevado, né? Com grandes necessidades de suporte, elas têm sofrido mais em escola regular. E o sofrimento é delas, o sofrimento é dos pais, os professores têm tido uma dificuldade de manter uma harmonia, né, dentro também do ambiente. E é importante a gente pensar nisso não como uma segregação, né, mas pensar que existem alguns debates que existe a possibilidade de ter uma escola especial, sim, mas como uma alternativa, né? Como dar a essas crianças... Talvez um complemento, algo assim? Algo parecido. Então, assim, o debate ele é recente, está de 2015 para cá, porque estão levantando estudos para que vejam quais foram os benefícios, quais têm sido as perdas, né, que tem tido pelo caminho, porque não é só a socialização, é também a criança ter muito estímulo dentro daquele ambiente, ela não conseguir, crianças com suporte maior, permanecer dentro da sala, né, pelo tempo que se exige permanecer. Então, é importante a gente pensar que existem alguns modelos que podem ser adaptados, pensados, melhorados. A gente já tem um avanço, sim, o senhor citou, que as escolas privadas não estão tão avançadas quanto alguns professores da rede pública, enfim, quanto alguns prédios e outras estruturas. No entanto, há ainda muito a ser feito,
Porque hoje uma criança, isso o senhor falou do seu netinho, eu tenho um primo. Ele tem 11 anos e ele está indo para o 6º ano da educação fundamental. E ele não tem possibilidade intelectual para estar indo para a mesma série com as crianças de 11 anos. E aí a gente vê o sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, o sofrimento da própria criança, não ter condições de permanecer, de aprender como aquela criança da mesma idade. O social é bom, né? O social, a solidariedade, a questão de você lidar com as diferenças é importante. Mas a construção do saber, que precisa ser mais... a gente precisa dialogar melhor, né? Com o poder público, com os pais. Convide pais para estar aqui, né? Essas pessoas que têm essa dor. Porque o que acontece? A gente precisa olhar não apenas para a coisa em si, mas para o sofrimento que aquilo tem causado. E há sofrimento. E quando há sofrimento psíquico, aí a gente já fica naquela condição em que a coisa precisa ser olhada, ser vista de um outro modo. Eu queria agradecer, porque o tempo já passou. Infelizmente, a conversa, o papo foi tão bom e tão reto. Verdade. Que nós conseguimos dialogar. É um primeiro passo. Eu vou acolher as suas sugestões, a sugestão para trazer quem vive o drama, quem vive o problema, quem vive a situação, vamos chamar assim. Sim. Vamos também convidar oportunamente sobre esse tema os pais, sim, porque eu sei que existem redes de pais que dialogam, que discutem, que trocam experiência. O nosso objetivo é contribuir. E eu quero dizer para vocês, obrigado pela aula que vocês me deram. Tomara que o nosso povo, o internauta que está acompanhando aqui esse podcast, tenha aprendido e compartilhado. Um abraço. Obrigada. Toque aqui. Coisa boa, viu? Muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Você assistiu Papo Reto com Vicentinho, o podcast da Dignidade.